Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvidores do além. Quem fala aqui com vocês é Pedro e seja mais que bem-vindo ao nosso maravilhoso podcast. Ao som dessa belíssima música Snuff de Slipknot, vamos tratar de reações de adição. Nossa bancada hoje está um pouquinho diferente. Temos o Velhaco de Casa, Atila Varjão e dois novos integrantes que vai fortalecer nosso time de agora em diante. Vitor Wanderson e Adriel. Muito obrigado. Segue o podcast. Reações de adição, elas fazem parte das reações orgânicas. Elas são literalmente uma soma de um grupo, um átomo, que pode ser inorgânico ou orgânico, a uma molécula. Basicamente, as adições são reações típicas da insaturação presente nos hidrocarbonetos insaturados. Eu posso citar os alcenos, os dienos, os alcinos, e também em funcionais insaturados, que são os aldeídos, cetonas e os nitrocompostos. E tem outros. Né? São mais comuns em qual? C-C, C-C e C-O. Pronto. Já sabem como são mais comuns, agora preste atenção. A reação de adição ocorre no seguinte. Vou falar uma molécula para você. CH2 dupla CH2. Ela será somada a AB. AB é uma ligação simples. Nessa reação, a ligação dupla quebra e o A vai para um C, um carbono, e um B vai para outro carbono. Resumindo, você quebra o pi e tá com os átomos no lugar. Isso é maravilhoso, essa explicação de reações. E realmente é isso que acontece. Essas reações podem ocorrer o seguinte. Um alceno para um alcano, que foi isso que aconteceu. Era um alceno e virou um alcano. E ela ocorre normalmente por pressão e ou por calor. Temos algumas outras, que são as halogenações, hidrohalogenações e hidratações. Eu não gosto muito de gravar por nome, eu realmente não gravo por nome. Mas é basicamente o seguinte. Na halogenação, um alceno vai virar um dialeto. Simples. Tem que entender o que são halogênios. Beleza? São todos da família 7A e o que pode ser feito neles, podem reagir, são o cloro e o bromo. É são mesmo, né? Não é são. Enfim, ou seja, vai sair para bromação e para cloração, beleza? E é BR2 e série 2. Funciona igual naquela coisa que eu te falei. O A e B pode ser uma incógnita só. Pode ser BR, vai ser BR2. Então, basicamente é a mesma forma. C, CH2, dupla, CH2, mais AB. Sempre assim. Vão para hidrohalogenação, que é um alceno virando um haleto. Temos a hidratação, que ele que parece álcool desidrata, mas nesse caso ele vira álcool. Então vai ser um alceno virando álcool por meio de ácido. Isso é importante. Tóxicos. Agora vamos lá. O seguinte, temos os conjuntos. Os conjuntos é quando estão separados por uma ligação simples. Um exemplo, CH2, dupla CH2. Isso não é um conjunto. Para ser um conjunto seria o quê? CH2, dupla CH, mono CH, dupla CH2. Você percebeu que no meio tem uma simples, né? Beleza. Mais BR2. Nesse caso, sai uma orto e uma para. A para sempre vai ser predominante. Beleza? Porém, se os halogênios estiverem em excesso, ou seja, um excesso de bromo, ou seja, 2 bromo, vai ser nesse caso o CH, o carbono vai ganhar todos os bromos. Então, olá, aqui quem fala é Adriel e hoje eu vou falar sobre adições à ligação tripla. Há adições mais comuns. O ponto vulnerável dos alcinos à ligação tripla
embora elas sejam menos reativas do que as ligações duplas. As triplas quebradas 2 vezes darão em dobro as mesmas reações de adição que foram vistas para os alcenos. Adição de hidrogênio. Hidrogenação. Nesse processo, a segunda adição é a mais lenta que a primeira. Se for empregado um catalisador forte NiOPT, a reação produzida diretamente com o alcano. Por outro lado, se for usado o catalisador mais fraco, PD, misturado com BaSO4, a reação parará no alceno. Adição de halogenação. Na segunda adição dessa reação, o hidrogênio ligou-se ao carbono mais hidrogenado, ainda em obediência à regra de Markovnikov. Adição de água, hidratação. Nessa reação, dá início a um composto que tem o nome genético de enol, eno, para lembrar a dupla ligação alceno, iol, lembrando a terminação dos nomes dos álcools. De um modo geral, os enóis são estáveis espontaneamente. Um átomo de hidrogênio desloca no sentido indicado pela seta verde e o enol se transforma no aldeído. Dizemos então que um arranjo molecular. A transformação não é total, de modo que o enol e o aldeído permaneçam em equilíbrio dinâmico, com predominância do aldeído. O enol e o aldeído são isômeros. Esse é um caso especial da isomeria chamado tautomeria. Dizemos que o enol e o aldeído são tautômetros. As reações de hidratação de alcinos maiores que o acetileno são análogas aqui apresentando, mas também não são produzidas por aldeídos, mas sim cetonas, indecorrente na regra de Markovnikov. As reações de adição nos ciclanos ocorrem quando há uma quebra do anel para a entrada de algum átomo. Porém, quando não há quebra desse anel, pode ocorrer a substituição de um átomo de hidrogênio por algum outro átomo que queira ser adicionado, sendo auxiliado pela ação da luz. Vale ressaltar também que anéis de 3 e 4 carbonos quebram mais facilmente, ocorrendo a reação de adição, enquanto os anéis de 5 e 6 carbonos resistem melhor a uma eventual quebra. Nesse caso, ocorre a reação de substituição. Isso estando de acordo com a teoria das tensões nos anéis, criada por Bayer, que resumidamente diz que nos ciclanos as valências devem ser entortadas ou flexionadas para fechar um anel, e isso cria uma tensão que torna o anel instável, ou seja, de fácil ruptura. As reações de adição à carbonila terá início com o ataque do reagente nucleofílico, pois o carbono de carga positiva torna-se suscetível a esses ataques, ou seja, ataques por reagentes negativos. Vale ressaltar que a carbonila está presente nos aldeídos, nas cetonas e nos ácidos carboxílicos e seus derivados, e algumas de suas adições mais comuns são a adição de hidrogênio, considerada, na verdade, uma reação de redução, a adição de cianidreto, a adição de bisulfito de sódio e a adição de compostos de Grignard. E por fim, devemos falar das reações de eliminação, que basicamente consistem na eliminação de grupos ou átomos da molécula orgânica. As reações de eliminação mais comuns consistem na saída de 2 átomos ou grupos vizinhos com a formação de uma ligação dupla. Dentre elas temos a eliminação de hidrogênio, também conhecida como desidrogenação, a eliminação de halogênios, também conhecida como dehalogenação, e a eliminação de halogenidretos, sendo com HCl, que é o hidrogênio com cloro, o HBr, que é o hidrogênio, o boro, e o HI, que é o hidrogênio e o iodo. E por fim, temos a eliminação de água, também conhecida como desidratação. Também há eliminações múltiplas, que basicamente ocorre 2 vezes na mesma molécula, ocorrendo uma formação de uma ligação tripla ou de 2 ligações duplas. Além disso,
tem a eliminação de átomos ou grupos afastados. Nesse caso, haverá a formação de um composto cíclico. Então, esse é o fim do nosso maravilhoso podcast. Espero que realmente vocês tenham aprendido. Iniciamos com Snuff, depois fomos para Vermilion, Gate 21 e agora Feed Us. Muito obrigado a todos que escutaram a gente e até a próxima.